Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 26. E se até agora você ainda não subscreveu o canal, já para tudo e clica aqui para subscrever e ser notificado sempre que tiver conteúdos e aulas novas por aqui. Se você está chegando agora e quer ver as aulas anteriores ou quer rever algum tema, todas as aulas estão salvas na playlist Advocacia Estratégica. É só acessar lá que você tem, então, ali todas as aulas já disponibilizadas para você. E também, óbvio, né, se você tem sugestões, comentários, dúvidas, quer ver aqui quer que eu traga algum tema específico, é só deixar aqui nos comentários ou então entrar em contato comigo por e-mail que tá aqui na descrição do vídeo. E vamos começar a nossa aula de hoje. E eu trouxe um tema para vocês que é sobre como a gente pode organizar a nossa agenda de uma maneira eficiente, né? Como que a gente pode transformar a nossa rotina em uma rotina muito mais produtiva. A gente já sabe que a nossa rotina como advogados, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é uma rotina estressante, é uma rotina cansativa. A gente tem que se desdobrar entre atendimento de clientes, prazos para cumprir, audiências, análise de documentos e, além disso, a gente tem também o que? A nossa vida pessoal. Né? Cuidar da nossa saúde, passar tempo de qualidade com as nossas famílias, com os nossos amigos, enfim. E muitas vezes a gente fica exausto, cansado, sem tempo para nada, né? E também, muitas vezes, a gente vive essa rotina doida, insana, cansativa, e quando a gente olha o nosso faturamento mensal, a gente para e pensa, nossa, todo esse esforço que eu estou fazendo, será que realmente está valendo a pena? Me desdobrando, trabalhando tantas horas por dia, sem tempo para nada, e esse faturamento não tá ali condizente com o esforço que eu tô tendo. Então essa aula de hoje, ela serve pra gente poder rever alguns pontos importantes na nossa agenda, na nossa organização, no nosso planejamento, para que a gente consiga, primeiro, ter mais qualidade no nosso dia a dia, na nossa rotina, priorizando realmente aquilo que é necessário para poder ter tempo também para nós mesmos, para nossa família, ou também conseguir ali ajustar para que a gente consiga aumentar não o trabalho em si, mas aumentar o faturamento do nosso escritório. Se a gente está sobrecarregado, a gente acaba que não consegue ter tempo para pensar de forma estratégica, para cuidar de outros setores do nosso escritório, como o setor comercial, e tudo isso vai gerando o quê? Uma estagnação do nosso escritório, do nosso faturamento. Tá? E isso não é nada interessante. Se a gente quer ter uma advocacia profissional, uma advocacia rentável, a gente precisa saber organizar a nossa agenda de uma forma eficiente, tanto para que a gente consiga trabalhar de forma produtiva, ter o tempo necessário para o nosso descanso, para o nosso cuidado, para a nossa família, enfim, ter tempo de qualidade realmente, e por outro lado, também ter tempo para pensar de forma estratégica, para gerir o nosso escritório como uma empresa e assim tá sempre tendo um faturamento interessante ou aumentando, crescendo esse faturamento, crescendo o nosso escritório. Deixa eu te contar uma coisa. Bom, eu sempre fui uma pessoa organizada, mas aquela organização normal, né? E depois que eu iniciei a minha advocacia, me mudei do Brasil para Portugal, enfim, foi um período muito intenso de estudos, de adaptação, enfim, de conciliar a maternidade, a mudança para um novo país, o início da minha advocacia digital, a prospecção de clientes, né, a aplicação ali do marketing na minha advocacia, a construção da minha autoridade, visibilidade, enfim, tudo isso que envolve, né, uma advocacia empresária, né, uma advocacia profissional, tudo isso foi o que? Me desgastando. Eu trabalhava e estudava 12, 14, 15 horas por dia para poder alavancar e para poder cuidar de todas essas coisas, né? Eu acordava cedo, dormia tarde, muitas vezes não tinha tempo para fazer atividades físicas, para cuidar de mim, muitas vezes sem tempo para passar com a minha família, com os meus filhos. E isso, o que me gerou? Crises de ansiedade. Isso me gerou ataques de pânico. Isso me gerou um cansaço, uma exaustão física e mental que, assim, eu não recomendo para ninguém, né? Tudo isso eu queria fazer 10 coisas ao mesmo tempo, eu não consegui, eu queria resolver tudo ao mesmo tempo. E isso foi gerando uma exaustão mental que depois explodiu em crises de ansiedade, né? E é isso que a gente e eu nessa aula, né, quero passar para vocês o que eu comecei a mudar, o que eu comecei a ver e a alterar na minha organização,
na minha agenda, de uma forma que eu conseguisse ter mais estratégia, ter mais eficiência, mais produtividade, ter tempo para fazer as minhas atividades, a minha atividade física, cuidar de mim, ter tempo para minha família, para os meus filhos, ter tempo para passear, né? Às vezes a gente fala em faturar mais, em ter um escritório profissional e a gente associa isso com horas e horas e horas de trabalho. Óbvio que vão ter momentos específicos onde a gente vai ter que se dedicar mais, onde a gente vai ter uma rotina um pouco mais intensa de trabalho, de dedicação, ou nos estudos, ou nas estratégias, ou num setor específico do nosso escritório. Óbvio que isso faz parte, a depender do objetivo, a depender da caminhada e a depender de fases e etapas específicas dentro da nossa vida profissional e da caminhada do nosso escritório. Mas isso não pode ser a regra, né? Nós temos pontos específicos, mas a nossa rotina, em sua grande maioria, ela precisa ser uma rotina que a gente consiga manter a médio e longo prazo. Uma rotina que não acabe com a nossa saúde física, mental, emocional, familiar, né, de relacionamentos e tudo mais. E eu vim te falar que é possível a gente conseguir organizar de uma forma estratégica a nossa agenda para ter mais eficiência, mais produtividade e assim conseguir ter mais tempo para as coisas realmente importantes, sejam elas, enfim, tempo disponível para você fazer o que você quiser, ou tempo para você investir ainda mais no seu escritório, em estudos, em estratégia, em prospecção de clientes, aumentando a cartela, aumentando o faturamento do seu escritório, né? E aí, então, nós vamos começar a falar sobre, deixa eu mudar aqui o slide, sobre a importância da organização, né? Já falei aqui para vocês que a organização da nossa agenda, da nossa rotina diária, da nossa rotina semanal, ela é muito importante para a gente conseguir ter uma rotina que a gente consiga manter a médio e longo prazo sem acabar com a nossa saúde física, mental e emocional, ter tempo de qualidade com aquilo que a gente deseja ou ter tempo disponível para investir no nosso próprio escritório. Então a gente precisa ter um espaço, né, na nossa agenda. A gente precisa ter uma agenda muito mais eficiente, muito mais planejada. Por quê? Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Quando a gente tem uma agenda organizada, uma rotina organizada, a gente começa a ter tempo para passar com a família, para cuidar da saúde ou de você mesmo, ou para investir no escritório. Seja por estudos, né, para estudar mais, para pensar de forma estratégica, para aumentar o seu faturamento, né, aumentar o seu faturamento, para estudar, se aperfeiçoar, para se dedicar aos setores do escritório, né? Tudo isso é algo positivo e que vai fazer total diferença no nosso dia a dia, no nosso escritório, na nossa rotina, na nossa vida como um todo. Sem uma agenda eficiente, a gente acaba ficando ali, refém do nosso dia a dia, sem tempo para nada, querendo resolver tudo ao mesmo tempo. A gente perde clientes porque a gente não consegue prestar um serviço de qualidade, um atendimento de qualidade, porque a gente está sempre exausto ou sempre correndo, né? Não consegue focar naquilo. Ou então, a gente não consegue faturar, aumentar o faturamento do nosso escritório, porque a gente não tem tempo para pensar de forma estratégica, a gente não tem tempo para gerir a parte estratégica do nosso escritório, ou o setor comercial do escritório, produzindo conteúdos, prospectando clientes, e tudo isso acaba impactando de uma forma grande no crescimento do escritório, no faturamento do escritório e também na sua saúde física, mental e emocional. Então é muito importante que a gente tenha essa organização na nossa agenda para gerir muito melhor o nosso tempo. Provavelmente você já deve ter escutado, né, que o bem mais precioso, o ativo mais precioso que nós temos é o tempo. Porque uma vez que ele passou, não tem como a gente voltar. Passou, tá perdido, já foi. Por isso que a gente precisa sempre cuidar muito bem do nosso tempo, gerir muito bem o nosso tempo para fazer realmente aquilo que vai nos levar mais próximo daquele objetivo que nós temos e que também vai trazer muito mais qualidade na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas como, então, que a gente pode organizar a nossa agenda de uma forma mais efetiva? E aqui eu vou trazer um passo a passo, que é o que eu aplico no meu dia a dia, que é o que eu comecei a fazer, né, depois de ter aquela rotina insana, cansativa de estudos, de trabalho e de mil e uma coisas para fazer, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, que se desdobrou em crises de ansiedade, né, um cansaço físico e mental muito intenso. Eu, depois que comecei a aplicar essas estratégias, esse passo a passo que eu vou compartilhar com vocês,
a minha rotina começou a ser muito mais leve. E eu comecei a realmente pensar estrategicamente no meu escritório e também, óbvio, né, ter mais tempo para minha família, para os meus filhos e mais qualidade também na minha rotina de uma forma geral. E aqui então nós vamos falar o passo a passo, como que você pode organizar a sua agenda de uma forma muito mais estratégica e eficiente. E começando aqui então, o primeiro passo para a gente conseguir organizar de uma forma mais eficiente a nossa agenda é organizar, é categorizar, listar as tarefas. Listar. Isso daqui a gente vai pensar semanalmente, ok? Então, dentro da semana, você vai listar as tarefas que você tem que fazer. Aqui, no sentido da tarefa, eu tô querendo dizer no sentido amplo, no sentido macro, ok? Como assim, Laeli? Por exemplo, as tarefas que são essenciais no escritório. E quando eu falo essenciais, são as tarefas que dependem única e exclusivamente de você. Então, por exemplo, essa semana, qual vai ser o horário ali que você tem do seu trabalho, né? O horário que você vai para o escritório ou o horário que você se dedica exclusivamente ao trabalho, à advocacia, né? E quais tarefas que dependem exclusivamente de você. Então, por exemplo, uma consulta com o cliente, audiência, ou então um determinado horário que você vai se dedicar para fazer uma petição inicial ali de um caso, né, que você precisa entrar com um processo. Então, uma petição inicial, ou um recurso, enfim, tarefas que são essenciais do seu escritório, prazos, atendimentos, a parte operacional, vamos dizer assim, né? Isso daqui eu tenho toda semana? Sim, tenho toda semana. Né? A parte operacional do meu escritório eu tenho todos os dias, um momento do meu trabalho onde eu vou me dedicar ao ato de advogar propriamente dito, né? Seja por meio de prazos, petições, atendimentos, consultas, audiências, atos que dependem exclusivamente de mim. Então isso é algo recorrente, é algo que acontece toda semana e todos os dias de segunda a sexta, eu tenho ali o período de um bloco de atividades, né, onde eu estou exclusivamente focada ao setor operacional. É a Maélia advogada advogando, cumprindo atos na minha advocacia enquanto advogada que depende única e exclusivamente de mim. Além desses atos, dessas tarefas, né, dessa categoria de tarefa direcionada ao meu trabalho enquanto advogada, eu também tenho outras tarefas na minha semana. Por exemplo, eu tenho tarefas ou cumpro, né, os meus horários, por exemplo, em relação à academia. Isso também é algo recorrente, ou seja, acontece toda semana, todos os dias de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Então, de segunda a sexta, principalmente, eu tenho definido ali o meu horário onde eu vou cuidar da minha saúde, onde eu vou fazer a minha atividade física. E isso é recorrente, todos os dias. Outra coisa que eu posso ter todos os dias, tarefas pessoais, né? Eu posso ter ali de forma recorrente, toda semana, pode ser todo dia ou pode ser uma, duas vezes na semana, mas acontece semanalmente. Então, por exemplo, de terça-feira eu tenho aula de inglês, de quarta-feira eu tenho, não sei, um cuidado com a minha saúde, uma massagem, uma manicure, né? Aí, enfim, cada um tem as suas tarefas. Então, aqui no momento de categorizar, de listar as tarefas, você vai sentar e vai pensar naquilo que é recorrente, ou seja, toda semana acontece, tá? Uma vez que você listou essas tarefas, eu tenho o meu horário de trabalho, eu tenho o meu horário de academia, eu tenho o meu horário de estudos, eu tenho o horário que eu vou fechar pra é o momento onde eu vou fazer, cuidar da minha casa, fazer limpeza, ou o horário onde eu vou ficar com meu filho. N situações, N tipo de tarefas, cada um com as suas rotinas, né? O importante é você listar e ter consciência daquilo que você tem que fazer semanalmente. Uma vez que você já tem ali mais ou menos definido as suas tarefas que são recorrentes, então você vai vir para o passo 2, que é definir os blocos de tempos, tá? Muitas vezes a gente tem tanta coisa para fazer
tantas tarefas que a gente pensa na lista de tarefas como um todo, né? Nossa, hoje eu tenho audiência, eu tenho prazo, tenho que ver publicação, ainda tenho que protocolar o recurso, tenho que cobrar o cliente tal que tá me devendo, tenho que levar meu filho, buscar meu filho, tenho que produzir conteúdos na internet. Enfim, você pensa na sua lista de tarefas como um todo e quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que tá vendo publicação, tá atendendo o telefone, tá respondendo o cliente no WhatsApp, e você tá fazendo tudo ao mesmo tempo. E isso vai fazer o quê? Primeiro, você não vai fazer as coisas de forma bem feita, né? Segunda coisa, vai te dar um cansaço mental, assim, de uma forma muito mais rápida e muito mais intensa, ou você não vai conseguir resolver nada, né? Então é importante que você pense nos blocos de tempo, justamente para depois listar as tarefas individualmente dentro de cada um desses blocos. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Por exemplo, nós temos aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, certo? Vamos pensar nos dias úteis da semana, que a gente tá falando em tarefas, principalmente para otimizar o nosso trabalho, nossa advocacia, as nossas tarefas profissionais. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo meu mesmo, tá? Então aqui, segunda-feira, eu acordo e vou tomar meu café e fazer meu devocional. Depois, eu tenho um bloco de estudos, e isso todos os dias, né? Café e devocional. Depois eu tenho um bloco, defini um bloco de tempo para estudos. Então, exemplo, das 6 às 8 da manhã, então aqui das 6 às 8, é o meu bloco de estudos. E isso acontece segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, durante esse período, é o período onde eu vou estudar. E estudar o quê? Pode ser ler um livro, pode ser assistir uma aula, pode ser estudar ou pesquisar, ver jurisprudências, ou outras questões relacionadas ao estudo, seja do direito, seja em outra área, seja de marketing e assim por diante. Então, eu fechei o bloco, mas dentro de cada dia, de cada semana, eu vou estudar. Posso colocar aqui, estudar inglês, tá dentro do bloco macro, que é estudos. Mas cada dia da semana eu vou me dedicar a um estudo, a uma coisa diferente, tá? Outro exemplo, depois das 8 às 9, é o momento onde eu vou pra academia, onde eu faço minha atividade física. Então, esse bloco aqui, todos os dias, de segunda a sexta, é o meu horário fixo. Todos os dias eu vou pra academia. Óbvio que pode acontecer de uma vez ou outra eu mudar isso pro fim da tarde, ou não ir, né? Mas, via de regra, o que acontece é que todos os dias, de segunda a sexta, nesse horário, eu estou fazendo atividade física. Depois eu tenho um grande bloco, que, por exemplo, vai das 9 às 12, que é o bloco operacional, o bloco do meu escritório mesmo. E a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ou seja, dentro desse bloco grande operacional, eu vou listar as tarefas. Então, por exemplo, na segunda-feira tem o atendimento do cliente tal hora, eu tenho audiência tal hora, ou dentro da terça-feira eu tenho prazos, tenho recurso. Você vai listar aí depois, diariamente, as tarefas que estão dentro do macro, do bloco grande operacional, que é você enquanto advogada, você advogando, tá? Então, quando a gente fala em blocos de tempo, é você separar os tempos, os horários, onde você vai se dedicar àquela atividade exclusiva. E dentro daquela atividade, você vai ter as tarefas que você tem que cumprir, tá? Outro exemplo aqui. De segunda-feira, eu tenho um outro bloco aqui na parte da tarde, onde eu me dedico exclusivamente a fazer o calendário editorial. De terça-feira, eu tenho outro bloco, outro horário, onde eu vou me dedicar à produção dos conteúdos, seja fazer o post, as legendas ou gravar os vídeos. De quarta-feira, eu tenho outro bloco, onde eu vou cuidar só do setor comercial. Ver as entradas, as saídas, fazer pagamentos, emitir notas, enfim, fazer cobranças. É um horário, toda quarta-feira, setor comercial. Toda terça-feira, produção de conteúdo, tá? E assim por diante. Ou seja, você já vai definir os blocos de tarefas semanais e aquilo que você tem que fazer. Dentro de cada bloco, você vai ter atividades. E aí essas atividades elas vão variar, tá? Então os blocos de tempo são, entre aspas, imutáveis. É aquilo que você cumpre semanalmente. É aquilo que você faz de forma recorrente.
Ah, toda semana eu tenho meu horário de trabalho, toda semana eu tenho meu horário pra ir na academia, toda semana eu tenho horário pra levar o filho na escola, toda semana eu tenho horário pra me dedicar ao setor comercial, ao setor financeiro, à gestão do meu escritório. É já definir os dias da semana, os horários para esses blocos de atividade. E depois, diariamente, você vai ter as tarefas que serão cumpridas dentro de cada um desses blocos. E aí isso é variável, isso vai mudando de dia para dia, semana para semana, tá? Uma vez que você já tem os seus blocos de tempos, que já adiantando um pouquinho aqui, eu gosto muito do Google Agenda, tá? Porque o Google Agenda você consegue colocar, dividir os blocos e ainda colocar por cor. Então tem uma visão, uma facilidade, né, visual muito mais interessante. E você já consegue ter também as notificações, você recebe no celular ou recebe no seu computador, os horários que estão chegando para cada uma dessas tarefas. Lembrando que no Google Agenda é para você definir os blocos e definir as tarefas com horários, né? Os compromissos com horários. Então, as audiências, as consultas com os clientes, que são coisas que você precisa ali cumprir os seus horários. Então, o Google Agenda, pelo menos para mim, funciona muito bem dessa forma, onde eu vou organizar os blocos de atividades de segunda a sexta, vou colocar os compromissos com horários, audiências e consultas com clientes, e depois as tarefas diárias, as tarefas dentro de cada um desses blocos, que são as tarefas que vão mudando de dia para dia, né, que não são recorrentes, eu listo elas em papel, ou utilizo a minha agenda em papel mesmo, ou você pode usar o bloco de notas do seu telefone, do seu computador, enfim, qualquer um desses, mas só para você listar aquilo que tem que ser feito dentro de cada um dos blocos. E aí, essas tarefas você pode organizar diariamente. Então, a primeira coisa do dia é o quê? Organizar aquilo que tem que ser cumprido. Ou no dia anterior, ao finalizar o seu dia de trabalho, né? O finalizando o dia, você já vai listar aquilo que você tem que fazer no dia seguinte, tá? E outra ferramenta importante, só adiantando aqui um pouquinho, é em relação ao Trello, que está intimamente ligado com o quê? Com delegar. Então, uma vez que você definiu as tarefas que devem ser cumpridas dentro de cada um desses blocos, você tem que ver aquilo que precisa ser realizado única e exclusivamente por você e aquilo que pode ser delegado para o estagiário, para a secretária, para o associado, para outra pessoa, tá? Então, não queira abraçar o mundo, tá? Digo isso por experiência própria. Não queira abraçar o mundo. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer tudo que tem para fazer. É impossível. Vai chegar um momento onde a gente vai ficar lelé da cuca. Vai dar crise de ansiedade, vai dar burnout, vai dar um cansaço extremo, vai afetar a saúde física, emocional, mental, né? Então, aprenda a delegar para sua equipe, aprenda a delegar para outras pessoas as tarefas que não dependem única e exclusivamente de você, ok? E o Trello, ele vem como um aliado importantíssimo nessa questão de delegar tarefas, de gerenciar equipes, porque você consegue fazer isso de uma forma muito mais organizada e acompanhar. Porque lembre-se, delegar não é passar para o outro fazer e esquecer. Não, delegar não é largar para o outro fazer e depois não conferir, né? Você precisa delegar, mas gerenciar. Se nós estamos falando de um escritório profissional, de uma advocacia profissional, tem que ter esse cuidado na gestão dos procedimentos. Quando você delega, você depois tem que fazer esse gerenciamento. Continuando aqui, o próximo passo é sempre reservar um tempo para você planejar a sua agenda. Então, por exemplo, todo domingo você pode tirar um momento ali para você organizar a sua agenda da semana. Abrir o seu Google Agenda, verificar os compromissos que você tem com horários marcados, né, as consultas ou audiências, definir os blocos de atividades que você tem que cumprir aquela semana, né? Então, reserve o tempo, pode ser no domingo, pode ser no sábado. Eu particularmente faço na segunda-feira de manhã, mas é reservar o tempo sempre ali para você organizar a sua agenda para a semana. Então, reserve o tempo para planejar a semana, que é o Google Agenda, e também reserve o tempo para organizar o seu dia, que isso você pode fazer sempre no dia anterior,
Então, no final do dia, a minha última atividade é já organizar as tarefas do dia seguinte. Ou então, ser a primeira coisa do dia. Quando eu chego no escritório, quando eu começo o meu dia, a primeira coisa é listar, é organizar dentro de cada bloco que eu tenho que cumprir naquele dia, listar as tarefas de cada um desses blocos. E analisar dentro dessas tarefas aquilo que eu preciso fazer ou aquilo que eu vou delegar e para quem eu vou delegar, tá? E o último passo aqui é respeitar os horários. De nada adianta você utilizar o Google Agenda definindo os seus blocos, o momento onde você vai na academia, o momento onde você vai cuidar do operacional, o momento onde você vai cuidar do financeiro, do comercial, onde você vai estar, enfim, em outro compromisso. Não adianta você ter uma agenda toda organizada se na prática você não respeita os horários. Então, por exemplo, toda segunda-feira é o momento onde eu vou cuidar do comercial do meu escritório, pensar as estratégias ou produzir conteúdos, enfim. Vou cuidar do setor comercial do meu escritório das 2 às 4 da tarde. Não adianta isso estar lá bonitinho no bloco de tempo, né, do bloco do meu Google Agenda, se na prática eu não faço isso. Eu sei que agora, segunda-feira, vai dar o horário, apitou aqui a notificação, eu tenho que ir pro setor comercial, mas, eu vou deixar pra amanhã, vou deixar pra mais tarde. E continuo fazendo outra coisa, né? O bloco de tarefas, dividir por blocos a nossa agenda, serve justamente para que a gente consiga ter foco em não procrastinar e estar ali direcionado para aquela tarefa específica, para as tarefas que fazem parte daquele grande bloco dentro daquele determinado horário. Então, respeite os horários, respeite as tarefas dentro de cada um desses blocos, tá? Isso é muito importante para você conseguir ter muito mais produtividade, mais eficiência e justamente ter uma organização da sua agenda, tá? Atualmente, eu já organizo a minha agenda de uma forma que, de segunda a quinta, eu tenho uma rotina um pouco mais intensa, um pouco maior de tarefas, ok? Tanto relacionado ao operacional do escritório, aos outros setores do meu escritório. Pra quê? Porque eu já tenho uma prática, que não é de agora, mas já vem desde o começo da minha advocacia, que eu sempre adotei as sextas-feiras leves. Então, sexta-feira, eu deixo a minha agenda para fazer apenas aquilo que for urgente, aquilo que tiver que ser cumprido impreterivelmente naquele momento. E aí isso faz com que faz com que as sextas-feiras sejam muito mais tranquilas, onde eu tenho tempo para cuidar de mim, onde eu tenho tempo para passear, para ir pro shopping, para tomar um café numa padaria, para assistir um filme se eu quiser à tarde, né? Ou estudar ou fazer qualquer outra atividade, ou ter ali um bloco para poder cumprir apenas tarefas que são urgentes, que eu preciso cumprir e que não podem aguardar até segunda-feira. Então, é muito importante ter uma agenda organizada, saber organizar os blocos, respeitar os blocos, justamente para que você tenha uma rotina previsível. E quando a gente tem previsibilidade, a gente não procrastina, a gente consegue ter muito mais tranquilidade, porque a gente já sabe aquilo que tem que fazer, os horários que tem que fazer, e isso tira a ansiedade, isso tira o cansaço mental de ficar pensando o que tem que ser feito, quando que vai fazer, e aí querer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente consegue ter mais previsibilidade, uma rotina mais organizada e, consequentemente, mais leve, tanto em relação ao trabalho, em relação ao mental. E se você organizar bem os seus horários e cumprir os seus horários, talvez até te sobre realmente tempo ali para você investir mais no seu escritório, para você investir mais na parte estratégica do seu escritório, ou, por outro lado, ter tempo para você aproveitar mais a sua família, ou para você relaxar, para você, enfim, ter um tempo de qualidade com você mesmo, né? E agora nós vamos para nossa última parte, que é o mão na massa. E nesse mão na massa, o que eu quero, né? O que eu aconselho que vocês façam é justamente pegar um papel, listar um papel, ou enfim, no computador, um bloco de notas, e já listar as suas tarefas. Já ver aquelas atividades que você faz de forma recorrente. Definir os blocos de horários. Começar a organizar os seus horários e listar tudo isso para que você consiga ver e sentir a diferença em como é bom ter uma rotina previsível, como é bom ter os seus horários já definidos. Já adianto, se você não é uma pessoa organizada, se você não tem esse hábito, vai ser difícil. Até a gente conseguir transformar algo em uma rotina, em um hábito, a gente precisa ter ali um autocontrole e precisa ter persistência, tá? Mas vá fazendo isso, porque eu garanto pra você que se você fizer
os seus blocos de atividades e diariamente listar as atividades que você tem que fazer dentro de cada um dos blocos, sabendo delegar para outras pessoas também aquilo que pode ser delegado, a sua rotina vai se tornar muito mais leve, você vai deixar de procrastinar as coisas e vai começar a cuidar daquilo que tem que ser feito, daquilo que tem que ser cuidado de uma forma muito mais eficiente e muito mais produtiva. Bom, se você ficou com alguma dúvida, se você precisa de algum auxílio, ou você pode entrar em contato comigo, que eu terei maior prazer em te auxiliar nessa jornada. Eu deixo aqui, para finalizar, o meu Instagram, o meu site com a mentoria Meta, para você conhecer um pouco mais como funciona essa mentoria direcionada para advogados, o acompanhamento mesmo estratégico em cada um dos setores, principalmente no setor de marketing, no setor comercial do escritório, e também o meu e-mail aqui, caso você queira entrar em contato comigo. E nos vemos então na próxima aula. Tchau, tchau!